Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos, para todas. Então, hoje nós temos a nossa 31ª aula em torno do livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Estamos iniciando hoje o capítulo 10, o último capítulo do livro, que tem o título Sem Conflitos nem Fobias. Como de praxe, nos outros capítulos, temos 3 itens. Hoje vamos analisar Vitória sobre a Morte. No próximo encontro, de hoje a 8, vamos trabalhar o encontro com a saúde. E, por fim, autorrealização e paz. Normalmente, Joana faz uma espécie de um preâmbulo, né, em cada capítulo, antes de começar o assunto propriamente dito. E como o primeiro assunto, o primeiro tópico é a vitória sobre a morte, ela, nesse preâmbulo, vai começar dizendo que o medo da morte se encontra presente na criatura humana, consciente ou inconscientemente, como um mecanismo de preservação da existência física, que ele ocorre o amadurecimento psicológico, né? À medida que isso vai acontecendo, esse amadurecimento psicológico vai cedendo lugar à confiança na própria vida. E é interessante porque aqui ela começa destacando que está presente em todos nós esse mecanismo de preservação da vida. E que, quando a gente analisa a questão do medo da morte, o instinto de conservação, né, conforme a lei de conservação, inclusive estudada por Kardec em O Livro dos Espíritos, é um dos primeiros itens a serem analisados, porque todos nós trazemos esse instinto de conservação da vida biológica, independentemente de sermos um espírito é, imortal, reencarnado temporariamente num corpo físico. Porque é esse instinto que faz com que a gente procure se manter vivo. Mas entre as várias causas, várias possibilidades de medo da morte, existe também a predominância ainda em nós da nossa natureza animal sobre a vida espiritual. Lembrando que nós ainda somos um planeta de provas e expiações em trânsito para a regeneração, onde ainda somos caracterizados pelas características dos seres inferiores que ainda somos. Um outro ponto a ser destacado com relação a esse medo da morte é o esquecimento que nós tivemos da vida espiritual, o esquecimento de onde nós viemos, né? Então é como se para que agora esse mundo espiritual fosse algo novo, algo desconhecido, o que não é, porque já morremos várias e várias vezes. Uma outra questão que se destaca também com relação a gente ter medo da morte é a cultura, é o aculturamento, né? São as doutrinas religiosas, filosóficas, a, as crenças familiares estabelecidas para nós com relação a essa temática da, da, da morte. E, por fim, a gente poderia destacar também aquele receio do nada, né? O receio de que morreu, tudo acaba. Lembrando ainda que a primeira emoção que nós, enquanto seres humanos, experimentamos foi o medo, e principalmente o que envolve esse medo da morte, porque lá na caverna, né, os seres ali viam, né, um outro ser consumido pelos vermes, né, desaparecer daquela convivência, né, e desaparecer paulatinamente comido pelos vermes ou pelas feras, ou sendo estraçalhado pelos inimigos que invadiam as cavernas e tal. Então, foi a primeira emoção que surge, né, no ser humano, é o medo,
E aí se destaca, né, esse medo da morte. Então, por tudo isso, ela considera que esse instinto que nós trazemos consciente ou inconscientemente como mecanismo de preservação, ou esse mecanismo, né, que está presente em todos nós como um mecanismo de preservação da existência física. E à medida que nós vamos despertando, vamos amadurecendo, nós vamos tendo mais confiança no processo da própria vida. Então, avançando cada vez mais de par com o progresso intelectual, a quem está se referindo, ela se refere ao ser em processo de evolução, de crescimento, né? Porque acompanhando esse processo de desenvolvimento intelectual, vem também o desenvolvimento emocional, e à medida que aquele vai se desenvolvendo, esse vai se destravando cada vez mais, principalmente destravando os elos castradores, né, limitativos do comportamento que todos nós trazemos, fazendo desabrochar aquilo que de melhor há em toda criatura, como o amor, a fraternidade, a esperança, a confiança, né, que vai proporcionando um, um melhor entendimento dos mecanismos existenciais e do próprio crescimento moral e espiritual do indivíduo. Então, as amarras com os conflitos, né, que todos nós trazemos das experiências transatas se afrouxam, né, vão se soltando, né, os nós, e o ser cada vez mais avança, significando dizer que nós vamos trabalhando e vencendo paulatinamente este medo que às vezes nos domina, né? E que nos paralisa e que às vezes nos faz viver numa plena inconsciência, né, do que somos, onde estamos, como estamos, para onde vamos e assim por diante. Então, no início, esse processo de afrouxamento desses nós e desses conflitos, né, ele é lento, ele é paulatino, né, ele é muito, vamos dizer assim, reduzido. Mas à medida que nós vamos tomando mais decisões, seguindo rumos em direção a uma melhor autoafirmação, né? Porque nós vamos conseguindo dominar melhor os nossos medos, né? Vai surgindo então aquela coragem para a luta, para os enfrentamentos, porque toda a vida no campo físico, ela é feita de desafios, ela é feita de lutas as mais diversas, onde isso não nos impede de ter a alegria de viver, né? A esperança por situações cada vez melhores dentro da própria existência, ou após a própria existência física, e isso faz com que a gente não dê lugar à desesperança, à depressão, né? E então se mantém firme em nossa personalidade, né? A presença constante como uma luz clareando essa noite escura da existência, a esperança. Então, o medo da morte, inclusive, ela vai fazer referência, além desses pontos que nós citamos, ele pode também ter uma origem muito forte na infância do ser. Tá? Daí, muitas vezes, em terapia, é importante o terapeuta perguntar para a pessoa, depender da problemática que traz para o consultório, qual foi a primeira experiência dela com a morte, né? Eu me lembro que a minha foi a minha avó, que morava comigo, e meu pai e minha mãe, e não entendi muito bem, a casa cheia de gente, aquele caixão lá na sala, as pessoas chorando. Eu olhava para ela, é como se eu não a reconhecesse, sem entender muito o que estava acontecendo. Não me lembro exatamente agora
a idade, mas eu devia ter 9 ou 10 anos, né? Então, até hoje, quando eu lembro do quadro, eu não conseguia ali, naquele momento, entender o que estava acontecendo. E às vezes a criança não tem como, né, ter esse entendimento, né? Então, a primeira experiência ela pode ser muito marcante, ela pode ser muito dolorosa ou ser, de uma certa forma, tranquila, no sentido de não causar traumas, mesmo que a criança não entenda muito bem o que se passa. Então, esse medo da morte pode ter essa origem aí na fase infantil, né, quando a criança, principalmente mal informada, experimenta ou pode vir a experimentar, a depender do aculturamento que ela recebe, né, um verdadeiro pavor ante o desaparecimento daquele ente querido que ela ainda há pouco estava falando. Veja como ainda hoje causa um impacto, né? Você viu a pessoa ontem, antes de ontem, e aí hoje recebe a notícia, olha, fulano fala assim, mas como? Eu estava conversando com... Então fica de... demora um tempo para a ficha cair. Para você entender, porque hoje tem entendimento para isso, que aquela pessoa desaparece fisicamente, né? Do número dos vivos, dos seres queridos que você vai ver, vai ouvir, vai tocar e assim por diante. Então, isso para a criança é assustador porque faz ela pensar na própria desintegração dela, né? E quando esse temor não é bem absorvido, ou os pais ou os cuidadores não procuram esclarecer conforme a mente da criança pede, isso pode criar embaraços na vida adulta com relação ao medo da morte e a outros medos que podem advir. E a falta de amor na infância, fala Joana, que também vai ser responsável por muitos males que afligem aos adultos na atualidade, né? Então, a sobrevivência real de uma pessoa vai depender muito, diz ela, dos vínculos amorosos que foram mantidos com aqueles que o cercavam na fase infantil. Então, veja, é como se ela estivesse aqui nos informando que esse cuidado inicial ele é importante para a criança, né, para o seu bem-estar, para a sua saúde, esse contato físico, daí porque, inclusive, a criança que não recebe com uma certa frequência esse contato físico, esse cuidado, esse carinho, né? Ela pode desenvolver problemas até mesmo na área da saúde física e tal. Então, é importante para o bebê, para a criança, essa relação, essa proximidade, esse toque, esse abraço, o beijo, o carinho, e assim por diante, porque vai lhe ajudar no seu processo de amadurecimento psicológico e emocional. E quando falta esse acolhimento, segundo a própria Joana, que é gratificante para a criança, né? Então a criança acaba se fazendo submissa, né? Às vezes pelo medo, pelo temor, né? Ora se isola, tá? Dando curso a um processo de fixação neurótica, e com isso, em face das ameaças e das explosões que normalmente os pais ou os cuidadores que estão inseguros e atormentados trazem na presença da criança, pode atormentá-la, fazendo com que esse comportamento, né, crie situações de um amor compensação que não são absorvidas de uma forma positiva. Então veja mais uma vez como lembra o Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta a importância de se passar pela fase da infância, porque é a fase que nós vamos receber enquanto espírito reencarnado, né? Não somos uma tábula rasa, uma folha em branco que não traz as suas experiências, trazemos sim, mas por outro lado, nós também trazemos uma parte virgem em nosso cérebro, em nossa experiência que se inicia
para que seja justamente através da educação, do cuidado, dessa convivência nos primeiros 7 anos de vida, que vão marcar profundamente a criança, né, estabelecendo como, de uma certa forma, será a sua fase adulta. Então, como um resultado dos sofrimentos dessa natureza, e que são às vezes impostos à criança por essa falta de atenção, de cuidado, tem origem também aí o medo da morte ou a sua necessidade, até mesmo como uma fuga de uma situação afligente, segundo a Joana, né? Então, isso é importante, principalmente hoje, quem tem criança, né, em casa, ah, mesmo sendo não os pais, mas tios, tias, avós, enfim, né, sobrinhos, sobrinhas, buscar oferecer esse carinho, esse cuidado, que a gente já faz normalmente, né? A gente vê essa movimentação, mas às vezes existem aquelas que não estão recebendo devidamente com aqueles que estão mais próximos e cuidam dela. Muito bem. Então, a compreensão cada vez mais, digamos, dos valores existenciais e as possibilidades de utilizá-los a nosso próprio benefício ou de outrem, vai fazer com que seja diminuído o medo da morte. Porque o tempo, como nós o concebíamos, vai desaparecendo em função da compreensão desses valores novos existenciais, e com a melhor compreensão do tempo, vai desaparecendo aquela convenção para significar alegria, luta, trabalho, compensação afetiva e assim por diante. Porque, segundo ela, o importante não é você viver muito, mas você viver com qualidade, de uma forma significativa, cada momento da sua existência, né? E a todos os instantes. Porque às vezes nos impacta, né? A pessoa morreu, morreu cedo, mas o que é esse cedo aí? O que é tarde aí? Às vezes a pessoa morreu cedo, mas teve uma vida intensa, bem vivida, bem construída e assim por diante, né? E outros podem morrer com uma idade muito avançada, mas não tiveram uma vida significativa. Significativa aqui, veja bem, não é uma vida grandiosa para toda a comunidade, pode até ser, mas é uma vida significativa para você mesmo ou para aqueles que lhe estão mais próximos, tá? Então, a morte, desse modo, ela não se afigura como uma, uma mensageira destruidora, mas uma interrupção momentânea nesse processo vital que decorre do nosso organismo físico. E que nós aprendemos muito bem na doutrina espírita esse processo, né? Nós vimos, através da reencarnação, ocupamos um corpo, temos um tempo de vida biológica e sabemos que, num determinado momento, nós iremos fazer o retorno à pátria espiritual através do fenômeno da morte. E ela narra a história de um pensador, de um sábio, e vai citar que o verdadeiro sábio é aquele que realizou o sentido existencial em toda a sua plenitude e que morre serenamente, porque entende que a sua experiência teve um começo, teve um desenvolvimento e normalmente tem um fim, né? Porque ele atinge a meta da transferência para um outro campo vibratório. E eu sempre me lembro de passagens como essa de Sócrates, né? Que, preso pelos seus inimigos, condenado à morte, né? Tentam os amigos salvá-lo, e ele se recusa a ser retirado da prisão às escondidas, porque seria admitir culpa, admitir erro, e naquele diálogo intenso com a mulher e o discípulo,
Mas Sócrates, eles vão te matar. Sim, eu sei, mas eles já estão mortos e não sabem disso. E a diferença entre mim e eles é que eu sei. Então, era a perfeita consciência do homem sábio que tinha cumprido o seu papel e sabia que iria morrer. Então, de maneira alguma, a morte lhe abala, né? Como a gente lembra de Francisco de Assis, capinando o jardim, e o Frei lhe pergunta: Pai Francisco, se o senhor soubesse que iria morrer hoje, o que é que o senhor faria? E Francisco responde: continuaria capinando. Então, é essa consciência livre, é essa maturidade emocional, psicológica, né? É essa existência vivida em plenitude que faz com que o indivíduo encare a morte como um fenômeno inteiramente natural. Quem não lembra, quem estava próximo, relata, né, que Chico Xavier vem do quarto até a sala e pergunta, era a seleção brasileira que estava jogando, né, que iria ser campeã naquele ano, quem venceu e era a grande final. E aí ele responde, né, foi o Brasil, Chico. Ah, tá. Volta para o quarto, deita-se e morre. Era também um homem que viveu a plenitude existencial, uma vida com início, um meio e com um fim, porque sabia muito bem para onde estava indo e o que lhe competia. E no item vitória sobre a morte, por que vitória sobre a morte? É como se nós estivéssemos travando uma luta, uma batalha, e de uma certa forma estamos. Porque desde quando nós nascemos, tem uma frase de Joana, no outro texto assim, começamos a morrer, né? Porque quando a gente renasce no corpo, a gente recebe uma cota de energia vital, onde está previamente programado o tempo de vida biológica. Hoje sabemos que isso pode ser prorrogado, pode ser antecipado por vários e vários fatores, mas no geral, né, nós ao nascermos temos uma data aproximada, programada para desencarnar. Então temos um tempo de uso. É como uma pilha que você adquire e você sabe que você vai usá-la e ela tem um tempo estimado de vida. Pode ser de horas, de dias, de meses, de anos, a depender da pilha, mas ela tem um tempo. E que a depender de como você a use, você antecipa esse tempo, porque gasta além do que deveria gastar, estava previsto, ou se você sabe poupá-la, você pode então adiá-la consideravelmente o término da sua energia. Então, em todo o universo, o repouso, né, em termos absolutos, ele não existe, já que o movimento, o trabalho, a atividade é uma constante da vida e é uma mola central para o seu equilíbrio. É lógico que o repouso ele existe naquele sentido, por exemplo, a noite é o repouso do dia para no seguinte recomeçar toda uma jornada. Mas não há uma paralisação total da vida porque é noite. Assim como quando a gente dorme, né, é um repouso, mas nós não estamos completamente inativos durante o sono. Tanto assim que as pesquisas mostram, né? Estamos mais em repouso, em todos os sentidos se falando, mas há atividades cerebrais ali se desenvolvendo, independente de nosso corpo estar imóvel em função do sono. Então, todos os fenômenos biológicos se encontram numa constante movimentação de alteração, né? Está sempre se movimentando, se alterando os seus átomos, as suas partículas, e nada é igual como instantes atrás. E é lógico que à medida que o tempo passa, nós vamos perdendo cota dessa energia. E vamos chamar isso aqui como sendo esse fenômeno da morte. Então, o aniquilamento total, ele é uma coisa aparente, não existe esse desaparecimento total, o aniquilamento total, né?
a morte naquele sentido de que acabou tudo. Biologicamente, é isso que ocorre. Porquanto, quando a gente interpreta assim, né, eu lembro muito uma frase de Marcos Prisco, e que ela, de uma certa forma, aqui coloca com outras palavras, quando Marcos Prisco diz assim: olha, o aparente silêncio dos céus é a pobreza dos seus ouvidos, assim como o vazio existente nos céus é ilusão de ótica. Então, ela vai colocar que a pobreza dos sentidos, né, é que nos impede de nós penetrarmos a complexidade das micropartículas em constantes modificações. Então, é natural desse modo que a morte seja uma realidade, né? No mundo, digamos assim, das aparências que nos caracterizam a existência. Então, pensando assim, a gente vai entendendo melhor que é compreensível e até mesmo necessário que o ser inteligente reserve tempo para a reflexão em torno desse fatalismo. Em outras palavras, é aquilo que a gente chama na doutrina espírita de educação para a morte, preparação para a morte. Ocorre que, às vezes, nós temos um verdadeiro pavor de pensar isso, porque achamos que, numa mentalidade um tanto infantil, que você pensar na morte e buscar ler sobre o assunto, né, refletir sobre o assunto, você vai atraí-la. Não existe isso, né? Então, quanto mais a gente posterga essa meditação sobre o tema por medo ou ilusão materialista, né, nós vamos ocultando uma espécie de maturidade psicológica e emocional e que o tempo vai descaracterizar. Então, é importante que a gente se debruce sobre o tema, lendo livros sobre o tema, refletindo sobre o tema, para identificar quais são os nossos medos, né, as nossas dúvidas, e ver se nessas leituras, ou escutando palestras, ou conversando com alguém mais apropriado com relação ao tema, possa então ir, possamos então ir nos esclarecendo, porque não será o fato de nós querermos ignorar essa realidade, a da morte, que ela vai deixar de existir. Então, quanto mais você analisa e compreende melhor, é melhor para a nossa própria superação, a superação dos nossos medos, das nossas dificuldades em lidar com a temática. Então, conflitos, às vezes de vária ordem, conspiram no indivíduo para que ele evite pensar, né, na morte, gerando indisfaçável medo sobre a ocorrência de que ninguém se furtará. Isso pode ser o medo de relembrar uma perda que sofreu na infância, na adolescência, a própria dificuldade em lidar com a temática em função do seu aculturamento, às vezes experiências marcantes com relação a essa temática de vidas passadas e ao encontrar determinadas situações que lhe possam relembrar essa ocorrência, mesmo que não conscientemente, lhe provoca um verdadeiro pavor, né? A gente lembra que antigamente as pessoas tinham aquele hábito, aquela tradição, né, de quando se falar na morte, bater 3 vezes na madeira, ou então, às vezes, você bater na boca. Situações as mais diversas que impedem a pessoa de refletir de uma forma racional sobre o assunto. Então, a morte é um suave meio para se adormecer e logo se despertar. É como a gente vê na doutrina espírita, cada qual conforme as condições adquiridas na experiência fisiológica que está acabando de deixar. Ou seja, nós vamos morrer de uma certa forma, no sentido aqui de desencarnar e se
preparar para o despertar no novo plano conforme se viveu. E é o que a gente vê nos relatos que os espíritos trazem com relação à experiência de depois da morte. É importante a gente considerar na análise desse tema, tipo assim, que a doutrina espírita nos esclarece muito sobre essa questão, principalmente porque as revelações espirituais, né, em momentos que se dão entre esses dois mundos, chamado mundo material, o mundo espiritual, o mundo corporal e o mundo transcendente, né, deixa-nos marcas indeléveis sobre a continuidade da vida do ser espiritual e que o maior exemplo disso foi o próprio Jesus, né, que venceu a morte e temos todo aquele momento que acabamos de experienciar aí agora, na nossa cultura religiosa, da paixão e tudo mais, para culminar naquele momento da ressurreição, que é a mensagem final, do tipo assim: olha, eu venci a morte não existe como sendo o fim de tudo. A vida continua. Olha, vou para o meu reino, vou vos preparar um lugar, e assim por diante. Então, hoje, nós temos esses ensinos no Espiritismo de uma outra forma, né? Porque vamos aprendendo, né? Que nós temos familiares, amigos nossos, preparando essa moradia no mundo espiritual para quando para lá retornarmos, né? Me lembra de Divaldo, que teve uma experiência fora do corpo e foi visitar a mãe dele, que vivia muito bem numa colônia espiritual, muito feliz, e dizendo que seria para ali, né, para aquele lar, que ele iria quando da sua desencarnação. Então, nossos familiares nos aguardam depois, né? Divaldo, fazendo referência à desencarnação do companheiro André Luiz Peixinho, diz, né, que recepcionado na vida espiritual pelo seu próprio pai, também Peixinho, por Amélia Rodrigues, Filomeno de Miranda e outros espíritos, e ele justifica-se por todo o trabalho que ele desenvolveu durante toda a sua vida dentro da doutrina, né? Mas veja, a presença do pai sempre é a presença de um familiar que vai nos apanhar ali para nos conduzir para um lar que existe ali no plano em que se encontra. Então, psicologicamente, a morte parece significar a destruição de tudo que o ser humano teme como recurso nobre, né, para preservar a jornada física. Mas a gente, quando introjeta esse ensino da doutrina espírita, a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? Não é o fim trágico de tudo, não é a destruição total, é apenas a transferência de planos vibratórios, saímos desse plano mais denso para um outro mais, vamos dizer, menos denso, né? E com isso continuar o nosso processo de aprendizado. Daí a gente vê como é importante aquele item anterior que nós analisamos, né, é a questão de você saber lidar com a velhice, com esse momento em que vai se preparando fisicamente para esse retorno à pátria de origem, que é a pátria espiritual. Então, o desgosto que toma posse, né, daqueles que viram seus entes queridos partirem, embora traduza afetividade, carinho, mas isso é marcado pelo desespero, pela aflição, pela incerteza de como isso se dá, é, é também uma grande parcela de egoísmo, né? Porque a gente fica muito preocupado com como nós estamos e raramente nos preocupamos como ele estará, onde estiver e assim por diante. Ela propõe refletirmos sobre isso, porque às vezes essa preocupação com o outro, na verdade, é um egoísmo nosso disfarçado, né? Porque nós temos medo de lidar com a temática, com essa realidade, de refletir sobre
o assunto e por não sabermos lidar bem com as perdas, né? E porque não sabemos lidar bem com as perdas, porque nós somos criaturas ainda muito caracterizadas pelo apego, mesmo apego às pessoas, mesmo aquelas que nós amamos. Precisamos aprender a desapegarmos-nos, mesmo que nós continuemos amando. Assim, o silêncio, portanto, aparente, que a morte encerra, né, na sepultura, é uma ilusão, né? É a ausência nossa de percepção para captar as vibrações que ali acontecem como fonte causal de onde todos os seres procedem. Daí porque os médiuns videntes, né, eles têm a capacidade de ter essa percepção e poder ver onde outros não veem a presença dos espíritos ali naquela localidade, vivenciando uma determinada experiência, para que a vitória sobre a morte se faça então plena, pensa Joana de Ângeles, e nos sugere, convém pensar-se, expressar-se e agir-se com amor, deixando-se cada vez mais na retaguarda pelos caminhos percorridos, sinais de luz que apontarão a meta gloriosa que espera ser alcançada. E ante a constatação do fenômeno da morte, é justo que se pense na realidade da vida, avançando com alegria, com júbilo e sem temor na sua inevitável conquista. Porque, afinal de contas, nós partimos do princípio que aceitamos e entendemos a imortalidade, a sobrevivência, como uma grande realidade da vida. Então, a harmonia psicológica resultante do amadurecimento espiritual, psicológico, emocional, proporciona a visão cada vez mais otimista da vida sobre qualquer aspecto que se apresente, porquanto a sua realidade independe de alguém encontrar-se no corpo ou fora dele, mas essencialmente, afirma Joana, do seu comportamento e atitude perante si mesmo e perante a consciência cósmica. Então, fica aí a proposta para a gente refletir sobre esse tema quantas vezes quisermos, pudermos, né? Há livros fantásticos sobre o assunto, Além da Morte, Quem Tem Medo da Morte, Voltei, de Irmão Jacó, o próprio livro Nosso Lar, de André Luiz, né? Educação para a Morte, de Herculano Pires, O que é a Morte, de Carlos de Brito em Passaí, Crianças no Além, Jovens no Além, Somos Seis. Há uma literatura muito vasta sobre o tema para a gente se enriquecer e irmos pensando, né, sobre a nossa experiência de vida e a nossa própria experiência de morte. Então, de hoje a 8, voltaremos a nos encontrar para a gente conversar sobre o tema saúde ou encontro com a saúde, tá bom? Até lá, muita paz para todos.